7 provas que o Papa Bento XVI foi obrigado a renunciar. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima e também no meu canal. Não esqueça de se inscrever no meu canal, que nós estamos aguardando aqui para qualquer hora esse meu canal da TV Nossa Senhora ser deletado, tá bom? Muito bem. 7 provas que Bento XVI foi obrigado a renunciar. De acordo com o direito canônico, se o Papa for obrigado a renunciar, sua renúncia é inválida. E o Bento XVI foi mais do que obrigado a renunciar, tá? Por isso ele continua sendo Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, aquela que eu faço parte, você faz parte e que os bergolianos não fazem. A igreja deles é a Igreja Bergoliana dos excomungados no inferno, né? Muito bom. Vamos ver as 7 provas que Bento XVI foi obrigado a renunciar. Primeira prova. A publicação de L'Avvenire, o jornal dos bispos italianos, que em sua Gazeta de 7 de janeiro de 2015 revelou que Bento XVI estava sujeito a traição e trama, pelas quais foi coagido a renunciar. Isso aí está quase 2 anos depois da renúncia do Bento XVI. Na página 2 do jornal, seção editorial do diretor Marco Tarquínio, a gente pode ler assim: havia ambientes que, por razões de poder e assédio, traíam e conspiravam para eliminar o Papa Ratzinger e o obrigavam a renunciar. Falta de respeito, o nome dele é Papa Bento XVI. Ratzinger é quando ele era cardeal. Então já começa aí a falta de respeito. E eles até confessam. É o Jornal dos Bispos, tá? Muito bom. Segunda prova. A revelação do padre jesuíta Arnaldo Zenteno, do número 3 do seu relatório sobre a sucessão, onde ele afirma que quando o recém-eleito Francisco foi a Castel Gandolfo, isso aqui é importantíssimo, quando Francisco foi lá em Castel Gandolfo visitar o Bento XVI, Bento XVI disse no almoço que uma das causas que mais influenciou sua demissão foram as ameaças que ele recebeu, pois que a decisão de matá-lo já tinha sido tomada. Ele ficou sabendo que havia já a decisão de assassiná-lo dentro do Vaticano. Foi uma das coisas que pesaram para justamente ele renunciar. A ameaça de morte vazou para o jornal Il Fatto Quotidiano por um personagem que se chamava O Corvo e que a maioria dos vaticanistas supõe que era o cardeal Ângelo Sodano, autor de todos os vazamentos do escândalo Vatilix, que levou à publicação do livro Sua Santità, escrito por Jean-Louis Nuzzi. Este documento, que até então era secreto e estava nos aposentos pontifícios, continha o testemunho de que um arcebispo de Palermo, Paulo Romeu, sabia que havia um plano para assassinar o Papa dentro de 1 ano. O documento foi entregue ao Papa Bento XVI pelo cardeal Dario Castrillon, traduzido para o alemão. Alarmado, o Papa instruiu uma comissão de 3 cardeais, Errans, Tonco e de George, para investigar de onde veio essa intimidação e se realmente era real. Sem dúvida, a ameaça levou o Papa a imaginar o terremoto que sua morte poderia causar à Igreja, desencadeando uma luta infernal de influências obscuras e manobras derivadas dos antagonismos internos da Cúria pela sucessão. Ou seja, matavam o Bento XVI e aquilo lá ia pegar fogo mais do que depois da renúncia, tá certo? Após 6 meses de investigação, os cardeais entregaram um relatório de 300 páginas ao Papa em 17 de dezembro de 2012. O resultado é que a ameaça era verdadeira e digna de ser levada em consideração. Antes do Natal, então, o Papa tomou a decisão de renunciar. Essa decisão foi testemunhada por seu irmão, o padre Jorge Ratzinger, e 2 prelados próximos ao Papa, conforme declarado pelo cardeal de Barcelona, Martinez Sistache. Não por medo da morte, como tem muita gente que fala por aí, mas pelo medo de danos à Igreja, o Papa decidiu que era melhor se retirar para desmantelar as ameaças e avançar numa sucessão pacífica. Terceira prova,
a ameaça de cisma, pela qual um grupo de cardeais alemães, os alemães de novo, os cardeais alemães informaram ao Bento XVI que eles tinham uma lista de assinaturas de padres religiosos, bispos e cardeais modernistas prontos para constituir uma nova igreja que ia se separar de Roma se Bento XVI não aceitasse suas exigências, começando com retirar o secretário de Estado da época. Quarta prova, a declaração do cardeal Gottfried Daniels, já é morto, no qual ele admitiu fazer parte de um clube da máfia, a máfia de St. Gallen. Tem até livro lançado onde ele declara isso, tá? Um grupo de 10 cardeais que conspiraram para pressionar Bento XVI a renunciar e levar o Bergoglio modernista ao poder. Quinta prova, a pressão em que a Agência de Segurança Nacional, John Podesta, Sandy Newman, Hillary Clinton, Joseph Biden participaram para montar uma primavera católica e derrubar o Papa conservador Bento XVI e então substituí-lo pelo jesuíta Jorge Mário Bergoglio. Tudo isso denunciado por 4 católicos eminentes ao presidente Donald Trump em uma carta pedindo apuração. Sexta prova, o bloqueio das transações SWIFT, Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, se a gente traduzir para o português. Então, bloqueio de transações SWIFT para o Banco do Vaticano a partir de janeiro de 2013, pelo qual nenhum funcionário do Vaticano podia receber seu salário no caixa. Tinha vários caixas eletrônicos, pararam todos de funcionar, e todas as transações entre o Vaticano e qualquer país do mundo foram suspensas. Tem outra coisa importante também. O sujeito ia lá visitar a Capela Sistina, não tinha como pagar o cartão, né? Pagar a entrada com o cartão. Tinha que simplesmente levar em dinheiro. Isso também fez com que o Vaticano perdesse milhões, porque parou todo o sistema bancário do Banco Vaticano, né? Durante esses dias também tentaram envenenar Bento XVI, como o próprio Bento XVI disse depois a Bergoglio, lá em Castel Gandolfo, naquele almoço que eles tiveram. Todas essas ameaças e pressões fizeram com que a resolução de Bento XVI estivesse viciada desde o começo, uma vez que violência moral, a qual ele foi submetido, anulou canonicamente a validade do seu ato de renúncia. Sétima e última prova, o discurso de despedida que o próprio Papa Bento XVI proferiu na Cúria Romana em 27 de fevereiro de 2013. Nesse discurso, ele se referiu ao convite que recebeu de Deus quando foi eleito sucessor de São Pedro em 19 de abril de 2005. Naquela ocasião, ele disse então que a vocação que recebeu de Cristo é ad vitam, ou seja, por toda a vida, e que, portanto, ele nunca poderia renunciar a isso. Bento XVI disse ainda: sempre é para sempre. Não há mais retorno ao privado. Minha decisão de renunciar ao exercício ativo do ministério não revoga isso. Portanto, ele continua sendo Papa, o Munus Petrino continua com ele só saiu da parte administrativa, tá? Bento XVI manteve a batina branca, o tratamento Sua Santidade, as chaves de Pedro no seu escudo e permanecerá Papa, simplesmente acrescentando a palavra de emérito. Um caso sem precedentes em toda a história da igreja, porque os papas, os poucos que renunciaram lá atrás, voltavam a ser cardeais, bispos, enfim, eles voltavam à vida anterior, inclusive mudavam o nome, voltavam o nome anterior. Isso não aconteceu com Bento XVI. Outro detalhe são os erros propositais de latim que estão no documento de renúncia do Bento XVI. Gente, Bento XVI é altamente inteligente. É uma pessoa do tempo que os padres eram mesmo obrigados a entender e escrever, estudavam latim. Então, ele não poderia ter errado de jeito nenhum nesse documento, tá bom? No direito canônico, qualquer documento legislativo que contenha erro de latim é considerado nulo, tá? O Papa São Gregório VII
no registro 1.33, declarou um privilégio concedido a um mosteiro por seu antecessor Alexandre II, nulo por causa da corrupção do latim, ou seja, por causa dos erros em latim. E olha que tem 50 erros de latim na declaração dele de renúncia. Bento XVI jamais erraria, tão na cara assim. Tá bom? Isso aí foi já cifrado, código cifrado para dizer para nós: ei, tô aqui, tô vivo, sou seu papa, mas não posso falar senão me matam, não posso falar senão eles racham a igreja, mas reze por mim, que eu tô aqui rezando por vocês e lutando por vocês. É mensagem cifrada, pouca gente entendeu. Agora que as pessoas estão percebendo. Por tudo isso, Bento XVI continua sendo vigário de Cristo, chefe espiritual da nossa Igreja Católica Apostólica Romana e renunciou apenas à posição administrativa do papado. E mesmo essa renúncia, saiba que é inválida, tá bom? Cabe a nós, então, rezar e rezar muito pela sua segurança, por ele, para que ele continue sendo luz para a verdadeira igreja. Dizem que Napoleão Bonaparte foi envenenado aos poucos na ilha de Elba, justamente pelos ingleses. Rezemos para que isso não aconteça com o nosso Papa, que o Senhor lhe dê longa vida para ele poder defender, de lá de dentro do seu cativeiro, da sua prisão, a igreja verdadeira. Paz e bem. Ajude este canal, colabore conosco para que o nosso trabalho continue. Você tem várias formas de nos ajudar. Aqui embaixo do vídeo existe um botão chamado Seja Membro. Clique e faça parte do nosso canal. Também, na parte da descrição do vídeo, você tem várias formas de doação que você pode nos ajudar. Tem a doação única e tem várias doações mensais que você pode estar colaborando com a gente também. Além disso, quando você adquire algum produto da loja TV Nossa Senhora de Fátima, que também está na descrição do vídeo, ou da nossa livraria, você ajuda o nosso canal a continuar. Nós temos muitas despesas, muitos equipamentos ainda que precisam ser trocados, muita coisa aqui para fazer para melhorar cada vez mais para você. Então ajude o nosso trabalho a continuar. Deus lhe abençoe.